nós vamos entrar agora na classificação dos tributos, tá? Os tributos, eles podem ser classificados da seguinte forma: como vinculados e não vinculados. Professora, como assim os tributos eles podem ser vinculados e não vinculados? Eu falei da classificação dos tributos, mas eu vou dar as espécies de tributos, tá? Os tributos existentes. E aí, nos tributos existentes, eu vou mostrar a vinculação de cada um. Quais são vinculados e quais não são vinculados. O que seria vinculado? Vinculado a uma contraprestação do Estado, da administração pública. Ou seja, a administração pública, ela tem que dar uma contraprestação a você quando a tributação é vinculada. Agora, quando a administração não é vinculada, ela não precisa dar uma contraprestação, tá? Quando ela te dá uma contraprestação, ela te diz aonde ela está utilizando aquela tributação. Isso seria vinculado. O não vinculado é aquele ao qual ela não te fala onde ela vai gastar, tá? Nós vamos entrar nas espécies tributárias e aí vocês vão ver, tá? Espécies tributárias, os tributos existentes. As espécies que nós temos tributárias é quimpartite, daqui a pouco eu falo, tá? Por quê? Porque a espécie ela nasceu primeiramente com o imposto. Desde a época de Roma, da Grécia, existia o imposto. Lembra que as pessoas trabalhavam, eram escravas para poder pagar o prato de comida porque não tinha dinheiro para pagar o imposto. E aí devia ao rei, e aí a pessoa acabava sendo resgatada para prestar serviço para pagamento da tributação ao qual ela não tinha dinheiro para pagar, tá? Então o imposto, ele foi o primeiro tributo a ser gerado no nosso mundo. E com a má administração do imposto, surgiram outros tributos, tá? A administração pública, ela administrou mal o imposto. E aí, não tendo da onde tirar mais dinheiro, criou-se novas tributações, tá? E aí, o imposto, ele não é vinculado à administração pública, ele não precisa te dizer aonde ele vai colocar aquele dinheiro que você tá dando, tá? Por quê? Porque ele não é vinculado a uma contraprestação. A administração pública não precisa me dizer aonde ela vai aplicar o imposto que eu tô dando a ela. Se ela vai aplicar na saúde, se ela vai aplicar na educação, se ela vai aplicar no lazer. Então, o imposto, ele não é vinculado a uma contraprestação do Estado. Ou seja, o Estado, ele não te fala em que ele vai gastar a tributação do imposto, tá? Mas com a má administração do imposto, surgiram outros tributos, como taxa e contribuição de melhoria, tá? O imposto, gente, ele tá descrito no artigo 16. Imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte. Os impostos componentes do Sistema Tributário Nacional são exclusivamente os que constam deste título, com as competências, limitações neles previstas, ou seja, os impostos, eles são cobrados pela administração pública, pelo Estado, pelo município, pelo Distrito Federal, pela União, tá? E aí, essa cobrança do imposto, ela independe, tá? Só que você, para ser cobrado desse imposto, você necessita praticar o fato gerador,
tá? Você necessita praticar o fato gerador. Se você não praticar o fato gerador, você não vai pagar o imposto. É quase impossível, porque tudo é gerado imposto, gente. Na compra de uma bala, na compra de uma roupa, na compra de um carro, na compra de uma casa, na compra de qualquer coisa, chinelo, tudo. Tudo há um imposto. Então, você pratica vários fatos geradores no dia e não sabe. Quando você pega o ônibus, você pratica o fato gerador, porque na verdade é cobrado a passagem, mas tem um imposto em cima do valor da passagem. Então o imposto ele é praticado por diversos atos, ao qual a gente nem se preocupa, ao qual a gente nem liga, na verdade, né? E aí, com a má administração do Estado, surgiram as taxas e as contribuições de melhoria, tá? As taxas, vamos falar das taxas. As taxas e as contribuições de melhorias são tributos vinculados, tá? Eles são vinculados por quê? Porque tem que ter uma contraprestação. O Estado ele tem que te dizer aonde ele está gastando aquele valor da taxa e aquele valor da contribuição de melhoria ao qual ele está te cobrando, tá? A taxa, ela tá no artigo 77 do CTN. Fala assim, ó: as taxas cobradas pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, tem como fato gerador, tá? Tem como fato gerador o exercício regular do poder de polícia ou a utilização efetiva ou potencial do serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. Ou seja, a administração, ela coloca o serviço à sua disposição. Independente se você usar ou não, você vai pagar a taxa, tá? Então, a taxa é aquele serviço ao qual a administração pública coloca à sua disposição. Vou te dar um exemplo. Taxa de coleta de lixo. Existe a taxa de coleta de lixo, tá? O caminhão de lixo, ele passa em algumas ruas, e nem todas as ruas ele passa. Então a taxa de coleta de lixo, ela é cobrada daqueles contribuintes ao qual a administração coloca à disposição. Se você produz muito lixo ou não, independente, se você for lá, se você trabalha o dia inteiro, você chega em casa à noite, você chega em casa para dormir, não produz lixo. Ah, eu não vou pagar a taxa de coleta de lixo porque eu não produzo lixo e aí eu vou pagar a taxa de coleta de lixo? Então, aqui é um serviço ao qual a administração coloca à disposição. Se você usar ou não, você vai ter que pagar a taxa. Então, professora, como é que a pessoa sabe que aquele serviço é colocado à disposição para ela? Vou dar um exemplo. O caminhão de lixo passa em algumas ruas. E nessas ruas ao qual o caminhão de lixo passa, a administração pública pode cobrar daquelas pessoas que são proprietárias daqueles imóveis, daquelas pessoas que moram naquela localidade aonde o caminhão de lixo passa, pode cobrar a taxa de coleta de lixo, tá? E aí, quando cobra-se essa taxa, porque ele colocou à disposição daquelas pessoas aonde ele passa. Por isso que existe em algumas esquinas muito lixo, por quê? Tem ruas que o caminhão de lixo não passa. E naquelas ruas ao qual o caminhão de lixo não passa, não vai haver a tributação da taxa de coleta de lixo. Tá? Então, aqui, a tributação da taxa na taxa de coleta de lixo, ela é posto à disposição. Você sabe ao qual você está pagando. Não necessariamente você precisa usufruir.
Independentemente se você produz lixo ou não, e se o caminhão passa na localidade onde você mora, você vai pagar a taxa de coleta de lixo. Aqui é uma retributividade, ou seja, ele é vinculado àquela prestação ao qual está te cedendo. Ele está te prestando um serviço. Ele coloca esse serviço à sua disposição. Se você não usufruir ou não, ele independe, tá? O parágrafo único fala assim, ó: a taxa não pode ter base de cálculo ou fato gerador idêntico ao que correspondem a imposto, nem ser calculada em função do capital das empresas, ou seja, você vai pagar a taxa, independente de quanto lixo você produza ou não, tá? Tem um outro artigo também, ó. Considera-se poder de polícia, lembra que a gente falou lá do poder de polícia? A atividade administrativa pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão do interesse público concernente à seguridade, à higiene, à ordem e aos bons costumes, à disciplina da produção do mercado, ao exercício das atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do poder público, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais e coletivos. Ou seja, o poder de polícia, ele é pago pelos... Ah, mas aqui não tem segurança. O Estado, ele paga a polícia para que possa ter a paz naquele local, para que possa manter a ordem, manter a higiene, entendeu? Então o poder de polícia não é somente o policial. O poder de polícia é aquele ao qual a administração tem de manter a higiene, fazer, né, contrata a Colube ou outra empresa para que faça a limpeza das ruas, entendeu? A ordem aos bons costumes, quando sai alguma coisa de ordem, quando vai haver alguma passeata, tem que ter uma força policial para que não venha ter briga, nem nada disso, para que não saia da ordem. Ali também é um ato da administração, é um ato de poder de polícia, tá? Mais o que? Seguridade, higiene, ordens, bons costumes, disciplinando a produção do mercado, ao exercício de atividades econômicas. Então, o poder de polícia está ligado a essas atividades ao qual a administração tem em relação à nossa sociedade, ao nosso bairro, tudo isso. Isso está ligado ao poder de polícia da atividade de administração pública, tá? Também tem aqui a fiscalização, ela também fala de fiscalização, a prática, o ato de abstenção de fato, de razão de interesse público concernente à segurança. Aqui também está ligado a segurança para saber, lembra aquela boate que pegou fogo? Então, o poder de polícia ali seria qual? Ao qual o bombeiro deu lá o laudo de vistoria positivo, que foi um laudo falso, lembra? Então ali funciona o poder de polícia de fiscalização para abrir aquela boate, para que não aconteça o que aconteceu. Então você necessita dessa fiscalização, desse poder de polícia, para que você consiga abrir a boate de acordo com a legislação vigente aquele estabelecimento. Ou seja, deveria ter outras saídas de emergência naquela boate. E não tinha. Mas aí eles estavam com um laudo falso do bombeiro, dando autorização para que eles funcionassem. Sem essa autorização, sem essa licença, por isso que a maioria das lojas ao qual você vai, tem uma licença lá. Isso é o poder de polícia da administração, a fiscalização, tá? Restaurante também tem uma taxa de fiscalização em relação
como é a cozinha, se tá tudo certo, se tem bicho, se tem rato, barata, se tem alguma coisa fora do lugar, se é sujo, se não é sujo. Quem vai abrir um consultório dentário, eles pagam também uma taxa de coleta de lixo específico, porque na verdade aqueles lixos ao qual são recolhidos nos hospitais, né, nos consultórios dentários, vão para outra localidade, não vão junto para os lixos domésticos aos quais nós jogamos fora, entendeu? Eles também pagam essa taxa de lixo, que é uma taxa de lixo específica que não é nada barata, tá? E quando você vai abrir um consultório dentário, você também precisa de uma fiscalização para ver se a cadeira do dentista tá na localidade correta, a distância do armário, tem tudo isso. Tudo isso tem uma metragem, tudo isso faz parte do poder de polícia, tá? Então, ó, considera-se poder de polícia a atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando o direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato. Ou seja, ou ele te abstém daquele fato, ó, você não vai poder abrir um consultório aqui, porque aqui não tem como você instalar a cadeira aqui dentro. É muito pequeno, é isso, é aquilo, não tem como. E aí ele faz o quê? Abstém a prática daquele ato que a pessoa quer praticar. Ou ele faz o quê? Ou ele regula a prática. Você só pode fazer isso dessa forma. Você pode colocar nesse lado. Ou se você vai abrir um restaurante, você tem que ter a licença para poder abrir esse restaurante. Tem que ter a fiscalização lá, que a pessoa, a vigilância sanitária, vá a esse restaurante, ver se tá todos os requisitos de regularidade ao qual necessita para que você consiga abrir aquele estabelecimento, está de acordo com a lei. Então, esse tipo de serviço é posto à disposição. Então, quando é cobrado essa taxa, independe se você usufrui ou não. Tanto que o artigo fala assim, ó, o artigo 77 do CTN. As taxas cobradas pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal ou pelos municípios no âmbito de suas respectivas atribuições tem como fato gerador o exercício regular do poder de polícia, que fala do artigo 78, ou a utilização efetiva ou potencial do serviço público específico e divisível. Professora, quando você fala serviço específico e divisível, é que são certos serviços ao qual pode ser cobrado a taxa. Aqueles serviços ao qual você tem uma contraprestação, que é colocada à sua disposição. Ele é divisível por quê? Por que que ele é divisível? Ele é divisível porque nem todas as pessoas utilizam. Só algumas das pessoas ao qual a administração pública coloca à disposição. Vou dar um exemplo. O caminhão de lixo que não passa naquela rua, ele vai poder cobrar a taxa de coleta de lixo daquela rua? Não, porque ele não passa lá. Ele não está colocando à disposição o serviço de coleta de lixo à disposição daquelas pessoas que residem naquela rua. Ele só vai poder colocar ao qual ele coloca o serviço à disposição. E aí, a quem ele coloca o serviço à disposição, essas pessoas vão ter a obrigatoriedade de pagar o serviço, de pagar a taxa, tá? E outra coisa, teve há um tempo atrás cobrado taxa de iluminação pública. Foi decretada a taxa de iluminação pública. Só que a iluminação pública, você consegue dizer quem está utilizando ou não? Não. Você não consegue dividir para quem está utilizando aquela iluminação pública. Porque assim como eu moro, se tem um poste em frente à minha casa, a pessoa que não mora aqui pode passar andando, ela vai estar usufruindo a iluminação pública? Vai. E aí eu sou obrigada a pagar a taxa de iluminação pública? Não. Por quê? Porque não tem a divisibilidade, você não sabe a quem você está
a quem você pode cobrar a taxa de iluminação pública. Então, com isso, quando não tem a divisibilidade, a taxa de iluminação pública ela foi considerada inconstitucional. E aí, fizeram cair a taxa de iluminação pública e agora é cobrado, sabe o quê? Contribuição de iluminação pública. A contribuição de iluminação pública é uma contribuição àquelas pessoas que pagam as contas de luzes, que pagam a conta de luz, e ela é cobrada de acordo ao seu consumo de iluminação. E aí você paga contribuição, você só contribui. Não precisa ter a divisibilidade. Você só vai contribuir para a iluminação pública que é colocado à nossa disposição, gente. Tá? Só que a taxa de iluminação pública era para serviços específicos e divisível a quem está utilizando, a quem é posto à disposição para utilizar aquele serviço. E ela foi considerada inconstitucional porque todo mundo pode utilizar a iluminação pública e você não sabe para quem você quem vai utilizar ou não. Ela foi considerada inconstitucional por causa disso. E aí se criou a contribuição de iluminação pública que é cobrada nas nossas contas de luz. Então, se você tem uma conta de luz aí na sua casa, você pode pegar essa conta de luz que vai estar lá, ó, contribuição de iluminação pública. A contribuição, ela não é um serviço que é divisível. Você está contribuindo para a iluminação pública da administração pública, tá? Ó, os serviços públicos a que se refere o artigo 77 considera-se utilizados pelo contribuinte, efetivamente quando por ele usufruídos a qualquer título, potencialmente quando sendo a utilização compulsória seja posto à sua disposição mediante atividade administrativa em efetivo funcionamento. O inciso 2, ele fala de específicos, quando possam ser destacados em unidades autônomas de intervenção de utilidade ou necessidade pública. Divisíveis, quando suscetíveis de utilização separadamente por parte de cada um dos seus usuários. Então, divisível é aqui, ó, específico, são para certos serviços, certo? Divisíveis é quem você sabe que pode usufruir aquilo ali ou não, tá? E aí, saindo da taxa, tá? Que é um tributo vinculado a uma contraprestação do Estado, ao qual o Estado coloca à sua disposição a utilização ou não, tá? Nós vamos entrar em contribuição de melhoria. O que fala as contribuições de melhoria? A contribuição de melhoria cobrada, artigo 81, tá, gente? Artigo 81. A contribuição de melhoria cobrada pela União, pelos estados e pelo Distrito Federal ou pelos municípios no âmbito de suas respectivas atribuições é instituída para fazer face ao custeio de obras públicas de que decorra valorização imobiliária, tendo como limite total a despesa realizada e como limite individual o acréscimo de valor que da obra resultar para cada imóvel beneficiado. Ou seja, o que seria a contribuição de melhoria? A contribuição de melhoria é uma contribuição que você paga quando ocorre alguma obra pública e quando ocorreu essa obra pública, valorizou o seu imóvel. Vou dar um exemplo. Se na localidade onde você mora, a rua não era asfaltada, asfaltou, teve valorização imobiliária, vai te cobrar contribuição de melhoria?
tá? Só que ela só pode ser cobrada mediante ao valor total gasto na obra e de acordo com a valorização que foi acrescida ao seu imóvel, tá? Outra coisa, digamos que a sua rua seja asfaltada e tenha muitos buracos. A administração vem e faz uma obra de tapa-buraco. Teve valorização imobiliária? A sua rua já era asfaltada? Qual era a valorização que teve com o tapa-buraco? Na verdade, é a administração pública que tem que verificar a rua ao qual está asfaltada, que tem buraco, para que ela faça a devida correção para não ter buraco. Então, o famoso tapa-buraco valoriza o imóvel? Essa obra de tapa-buraco valoriza o imóvel da pessoa? Não. Não valoriza, tá? Valoriza quando há valor imobiliário. Digamos, asfaltou a rua, valorizou. Agora o transporte público passa na sua rua, né? Fez uma obra, o transporte público passa na sua rua, valorizou. Existe uma escola perto da sua casa, a administração pública construiu uma escola perto da sua casa, valorizou? Valorizou. A administração pública fez uma praça perto da sua casa, valorizou? Valorizou. E aí ela vai poder cobrar a contribuição de melhoria. Então a contribuição de melhoria, ela só pode ser cobrada em decorrência de uma obra pública. Mas essa obra pública tem que ter como acréscimo a valorização imobiliária. Se essa obra pública foi realizada e não valorizou os imóveis, pode ser cobrada a contribuição de melhoria? Não. Tem que haver a valorização imobiliária. Se não houver a valorização imobiliária, não pode ter a cobrança da contribuição de melhoria. E mais, teve a valorização imobiliária, ela só pode cobrar até o limite gasto, ó. Realizada como limite individual do acréscimo, não, aqui ó, tendo como limite total as despesas realizadas e como limite individual o acréscimo de valor de que a obra resultar para cada imóvel beneficiado, ou seja, ela tem que ter a obra pública, essa obra pública tem que ter valorizado o seu imóvel, ela só pode cobrar em cima da valorização que teve o seu imóvel, ela não pode cobrar mais. Digamos que a obra custou 1 milhão, eu vou botar para cobrar desses imóveis aqui, deu 1,5 milhão, ela pode? Não, o valor total de todos os imóveis que foi valorizado tem que ser o valor decorrente do valor da obra, ou seja, de 1 milhão, tá? E também o percentual em cima do valor ao qual foi atribuída a valorização ao seu imóvel, tá? O famoso tapa-buraco, a obra do famoso tapa-buraco, ele faz a valorização imobiliária? Não, por quê? Porque a sua rua já era asfaltada. Na verdade, a administração pública que não teve a fiscalização correta para que não houvesse e que deixar aquela rua ao estado ao qual ficou. Ela não teve uma fiscalização correta para que não chegasse aquele ponto ao qual estava do tapa-buraco. Tem muita rua com muito buraco aí, Deus me livre, tá? Então a gente falou das taxas e das contribuições de melhoria que estão no CTM, tá? E aí, com a má administração, né, desses tributos de segunda e terceira geração, que primeiro é o imposto, segundo é as taxas, terceiro a contribuição de melhoria, e a gente vai entrar agora no quarto. Qual é o quarto? Empréstimo compulsório. O empréstimo compulsório, ele é vinculado à criação, mas ele não é vinculado à afetação de receita, tá? Só pode se criar empréstimo compulsório nas seguintes formas. A gente vai,
O artigo da contribuição de melhoria é o artigo 81, tá? O empréstimo compulsório, ele está na Constituição. Eu também coloquei a Constituição para vocês aí. Então, vocês olham aí na Constituição e me acompanhem, tá? Deixa eu pegar aqui o empréstimo compulsório. Compete, artigo 149 da Constituição. Deixa eu ver se é isso. Compete, intervenção... Não, não é esse não, desculpa. Desculpa, é o artigo 148 da Constituição, não é o 149 não, tá? Artigo 148 da Constituição. O que fala o artigo 148 da Constituição? Fala assim, ó. A União, mediante lei complementar, poderá instituir empréstimos compulsórios. Somente nesses requisitos que ela poderá instituir empréstimos compulsórios, tá? Quem tentou instituir empréstimo compulsório e não conseguiu foi a Dilma, se eu não me engano. A Dilma queria fazer empréstimo compulsório, só que, na verdade, não pode somente ela querer, né? Ela tem que ser autorizada pela Assembleia Legislativa, que é o somatório das duas casas, os de deputados, as de deputados e as do Senado. Então, ela não conseguiu fazer o empréstimo compulsório, só que esse empréstimo compulsório nunca foi feito também, tá? Vamos lá. Em que casos pode ser feito o empréstimo compulsório? Para atender às despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública, de guerra externa e sua iminência. Ou seja, somente para atender às despesas extraordinárias em decorrente de quê? Calamidade pública ou guerra externa ou sua iminência de ter a guerra externa. Ou seja, o empréstimo compulsório, ele é um empréstimo ao qual a administração faz aos contribuintes, tá? Como nunca teve o empréstimo compulsório, eu imagino que a administração pública, através de lei, crie um fato gerador ao qual ela possa fazer a cobrança desse empréstimo compulsório. E aí, criando-se esse fato, que é praticado por nós contribuintes que praticamos o fato, e aí vai ser cobrado o empréstimo compulsório. É empréstimo, ó, lembra só? É empréstimo compulsório. Por quê? Eu não quero dar, mas obrigatoriamente eu não quero emprestar o dinheiro. Mas obrigatoriamente, compulsoriamente, eu vou ser obrigado a emprestar, tá? E isso aí tem que ser devolvido, tá? É um empréstimo mesmo, a administração pega e ela vai devolver. Só que não se sabe como vai devolver, mas vai ter que devolver, porque é um empréstimo, tá? E aí, o empréstimo compulsório, voltando, ele só pode ser instituído nos seguintes casos: para atender às despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública, tá? Calamidade pública, vou dar um exemplo. Lembra lá em... acho que foi Petrópolis? Que caiu tudo, caiu uma barreira, ficou tudo aí. E aí o prefeito de lá decretou estado de calamidade pública. E a administração pública emprestou o dinheiro a ele para que ele pudesse construir ali tudo de novo. O qual tinha... eu não lembro muito bem. Mas ali foi decretado calamidade pública, tá? E aí a administração pública, a União emprestou o dinheiro, tirou o dinheiro de seus cofres públicos e deu ao prefeito de lá para que ele reconstruísse o que tinha devastado lá, com o barranco lá que caiu, que destruiu tudo lá. Teve lá um estado de calamidade pública. Então, calamidade pública, na verdade, o prefeito decreta isso aí, estamos em calamidade pública, porque é uma coisa que ele não consegue, não vai conseguir reerguer. Tá? Aí é um estado de calamidade pública. Guerra externa ou sua iminência. Guerra externa ou sua iminência. Ou seja, vai ter uma guerra externa ou iminência de acontecer a guerra, a administração pública ela pode decretar empréstimo compulsório para poder custear essas despesas aí.
E a linha B, o que fala a linha B? No caso de investimento público de caráter urgente de relevante interesse nacional, observado o artigo 150, inciso 3º, a linha B. Entendeu? Então, poderá então instituir empréstimos compulsórios no caso de investimento público de caráter urgente de relevante interesse nacional. Entendeu? Aí também poderá constituir, observando o dispositivo de 150, inciso 3º, na linha B. O artigo 150, inciso 3º, na linha B, fala assim, ó. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas aos contribuintes, é vedado à União, ao Estado, Distrito Federal e municípios cobrar tributos no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. Isso aqui está dizendo que vai poder cobrar o empréstimo compulsório nesses casos, mas vai ter que observar, no caso de investimento público de caráter urgente de relevante interesse nacional, observando o artigo 150. O artigo 150, ele veda a cobrança do tributo no mesmo exercício financeiro ao qual ele foi instituído. E aí necessita ser cobrado no exercício financeiro seguinte. Aí ele pode ser cobrado no exercício financeiro seguinte, tá? Então pode ser instituído os empréstimos compulsórios nessas hipóteses, tá? Então, só pode ser instituído empréstimos compulsórios nessas hipóteses ao qual se descreve o artigo 148 da Constituição, tá? O empréstimo compulsório, ele está no artigo 148 da Constituição. Se não for dessa forma, não poderá ser instituído o empréstimo compulsório. Saindo de empréstimo compulsório, nós vamos entrar em contribuições especiais. O que seria contribuições especiais? Algumas contribuições que são cobradas mediante algumas atividades. Quais são? Eu coloquei aí no resumo de vocês as contribuições de intervenção no domínio econômico. Você pode haver as contribuições especiais de intervenção no domínio econômico quando necessita, tá, de intervir no domínio econômico, ou seja, na economia do Estado. Pode ser também cobradas contribuições especiais. As contribuições especiais, elas estão descritas, no artigo 149 e no artigo 149A. Vou ler, tá? Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais. O que seria contribuições sociais? São aquelas contribuições que regulam a previdência de seus servidores. Essas são as contribuições sociais. Nós temos o INSS, que a gente está tratando da CLT, mas existe os servidores estatutários. São os estatutários, são regidos por lei próprias do município, do estado, da União. Então, pode ser cobrado essas contribuições sociais nesses casos, entendeu? O Estado poderá reger os servidores estaduais, o município poderá reger as contribuições sociais, poderá cobrar as contribuições sociais dos seus servidores municipais, a União poderá cobrar dos seus servidores também. Essas contribuições sociais são aquelas contribuições previdenciárias. As contribuições sociais são as contribuições previdenciárias, ou seja, poderá ser cobrado por cada ente do seu respectivo servidor. O município poderá gerir e cobrar as contribuições sociais dos servidores municipais. O Estado poderá cobrar as contribuições sociais dos seus servidores estaduais, a União dos seus servidores, tá?
O que é cobrado muito comum no ente privado seria o INSS, que são as contribuições sociais. O INSS, ele é cobrado, por exemplo, a pessoa que trabalha de carteira assinada, ela paga o INSS, o empregador desconta uma parte dela para poder fazer o pagamento da respectiva contribuição ao INSS, tá? E aí, se o empregador não repassa esse pagamento, ele está fraudando, tá? É fraude, é crime. E aí, vamos lá. Saindo das contribuições sociais, nós falamos das contribuições de intervenção no domínio econômico, que são para intervir em relação na economia, né? Nós também falamos das contribuições sociais, vamos falar agora das contribuições de interesses de categorias profissionais ou econômicas, que está no artigo 149 ainda, ó. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais de intervenção no domínio econômico, que a gente falou, de interesse das categorias profissionais e econômicas, ou seja, as categorias profissionais. Quais são as categorias profissionais e econômicas? Você que se forma em administração, você tira o CREA, não é isso? Se eu não me engano é o CREA. Você que se forma em medicina, você tira o CRM, tá? Isso aí são contribuições que são pagas e pode ser cobradas, tá? No caso da OAB, a OAB ela não é considerada uma tributação. Então, é diferente, mas a gente é cobrado, tá? Mas é diferente dessas contribuições profissionais. Mas a OAB seria um exemplo, só que como a OAB ela não considera a cobrança da nossa carteirinha da OAB como tributo, ela não se enquadra nas categorias profissionais de pagamento da tributação. Entendeu? Nas contribuições especiais, ela não se enquadra. Mas o CREA, o CRM, Corém também é das contribuições especiais em relação às categorias profissionais. Tudo isso também pode ser cobrado e estão dentro das contribuições especiais. Vou continuar lendo o artigo, hein? Como instrumento de sua atuação das respectivas áreas, observando os dispostos nos artigos 146, terceiro, 150, inciso 1 e terceiro, e sem prejuízo do previsto no artigo 195, relativo às contribuições a que alude o dispositivo, ou seja, então as contribuições sociais são algumas contribuições específicas. Nós falamos da CID, que é a contribuição de intervenção do domínio econômico, nós falamos da contribuição social, nós falamos da contribuição profissionais e econômicas, tem mais uma, contribuição de iluminação pública, também está dentro de contribuições especiais. Pode a administração cobrar, lembra que eu falei da taxa que era inconstitucional? Então, eles tiraram a taxa e aí fizeram a contribuição de iluminação pública, uma contribuição cobrada para que se custeie a iluminação pública da administração, do estado, do país todinha, tá? E aí pode ser cobrado, ele é cobrado na conta de luz e é em cima do percentual ao qual você gasta na utilização de energia elétrica. Então, quanto mais você utilizar a sua energia elétrica, mais você paga de CIP, Contribuição de Iluminação Pública, que é CIP. Essas são as contribuições especiais, tá? E aí, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, vocês me passam mensagem, me passam um zap, mandem e-mail, tá? E aí a gente vai dar continuidade no outro vídeo a nossa matéria, tá? E o resumo dessa aula eu também coloquei aí para vocês poderem baixar e acompanhar o que eu estiver falando com vocês, tá? As contribuições especiais, ela tá descrita no artigo 149 e 149A. O 149A fala da CIP. Os municípios do distrito poderão instituir contribuição na forma das respectivas leis para o custeio de serviços de iluminação pública. Ou seja, poderá haver a cobrança da CIP, tá?
do serviço de iluminação pública, que é serviço de iluminação pública, que é uma das contribuições especiais dentro do rol dos tributos. Então, os tributos, eles são pautados em imposto, taxa, contribuição de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições especiais. O imposto, ele não é vinculado às taxas e às contribuições de melhoria. As taxas e contribuições de melhoria, eles são vinculados a uma contraprestação do Estado. O empréstimo compulsório, ele tem a vinculação para a instituição do empréstimo, mas ele não tem afetação de receita, tá? E as contribuições especiais são algumas contribuições formadas a categorias profissionais, as contribuições sociais, que é vinculado a cada área ali específica, tá? Mas também não tem afetação de receita. Se eu não me engano, eles não têm afetação de receita. Espera só um instantinho aqui. Eu vou... Contribuição para fins específicos, isso. A teoria dos 5 tributos são teoria quinquipartida, ou seja, existe a primeira, então são tributos de primeira, segunda e terceira geração. Primeiro, imposto; segundo, taxas e contribuições de melhoria; e o terceiro seria o empréstimo compulsório e as contribuições especiais. As tributações de terceira geração, eles não são vinculados à afetação de receita. Eles não têm uma obrigatoriedade de uma contraprestação, mas eles são vinculados para poder ser instituídos.